O milionário fica chocado ao ser tratado como mendigo pelo pobre que ele mesmo ajudou. O lobby do hotel mais caro de São Paulo estava em silêncio, como uma cena congelada de filme. Espaço brilhante, com lustres que pareciam pingentes de estrelas, mármore branco que refletia cada milímetro do lugar. Mas naquela manhã, no meio desse luxo, uma cena capturou olhares e sussurros abafados. Um homem todo sujo, com roupas rasgadas e cara de quem vive nas ruas, tremia numa cadeira de plástico barata. No mesmo espaço, uma mulher de vestes simples, com mãos calejadas e olhos que carregavam cansaço demais para a idade, aproximou-se devagar. Marta era assim, humilde, dedicada, uma trabalheira viva do serviço doméstico do hotel. Andava entre quartos e corredores, como se fosse parte das paredes. Chegou por trás dele, falando baixinho, como se ele pudesse se desmanchar num instante. Toma esse café. Vai esquentar aqui dentro. O homem virou devagar, olhos brilhando na penumbra da vergonha e do alívio. E então, os corredores explodiram em murmúrios. Aquele mendigo desconhecido era, na verdade, ninguém menos que Rafael, o dono do hotel, milionário, poderoso, homem sempre envolto em ternos caros e carros importados. Ele havia se disfarçado, apostando em conhecer o que realmente acontecia ali dentro, longe dos espelhos d'água e da pompa. No entanto, ninguém jamais imaginou que seria exatamente Marta, a empregada silenciosa, que lhe estenderia a mão primeiro. O choque, imenso. O desdém, inexistente para ela. Vestida com sua roupa simples, Marta não viu o milionário ali. Viu um homem cansado, com a pele fincada de frio e fome, necessitando de um gesto mínimo de humanidade. E foi isso que fez. Você está bem? Formo, com um sorriso tímido e um perfume de café recém-passado. A resposta de Rafael foi uma mistura estranha de gratidão e admiração silenciosa. Em sua mente, uma ideia nasceu, roubando o fôlego do que se esperava naquele ambiente, sufocado por regras e aparências. Talvez Marta não fosse só uma funcionária. Talvez ela pudesse ser muito mais. Pouco depois, o inesperado bateu na porta dela. A demissão. Ainda que parecesse um castigo, era um convite disfarçado. Rafael propôs a Marta um desafio: assumir a coordenação do atendimento humanizado do hotel, um cargo que nunca existiu ali, uma chance de transformar aquilo tudo. Enquanto isso, um sócio de Rafael observava, o rosto fechado, a boca apertada, como se a presença de Marta ameaçasse ruir o castelo que ele mesmo ajudara a erguer. Comentários sussurrados, olhares tortos. A tensão crescia, invisível, mas pesada. No meio desse turbilhão, a pomba caiu. O sócio ameaçou soltar um segredo que poderia destruir tudo. Não apenas o romance, mas a nova vida que Marta começava a conquistar. O silêncio do lobby ganhou um peso assustador, um nó no estômago de quem torcia por eles. O que será que está guardado naquela ameaça? Quem realmente é Marta para eles? As luzes do hotel brilharam forte demais naquele instante, como se anunciassem que, ali, nenhuma história terminaria sem um preço alto a pagar. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários,
De qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A tensão no lobby do hotel se intensificou. O ar estava pesado, quase brecando. Os sussurros dos hóspedes prosseguiram, mas a atenção estava toda voltada para Rafael e Marta. Enquanto ela se fixava em seus olhos, uma sombra tomou conta do lugar. Um homem se aproximou rapidamente. Sua presença era como um raio em dia ensolarado. Era Carlos, o sócio de Rafael, e sua expressão estava contida em uma raiva que fervia à flor da pele. Você não deveria estar aqui, Marta, disse ele com voz rouca, ameaçadora, como se cada palavra fosse um corte. Marta recuou, o sorriso se desmanchou. A calidez do café em suas mãos pareceu escorregar para fora, trocando-se por um frio cortante. Mas, começou Rafael, pronto para defender a única pessoa que o havia visto como um homem, e não como um milionário que todos ali admiravam. Mas Carlos não o deixou concluir. Você está brincando com fogo. Ela não faz parte desse mundo. E então a bomba caiu. Os olhares na sala mudaram. A murmuração cresceu como uma tempestade. Carlos se virou para os demais hóspedes e disparou, quase um grito. Essa mulher não é o que parece. Ela é uma foragida. O silêncio foi cortante. Os olhares se voltaram para Marta. A acusação pairava como uma nuvem densa. O coração de Rafael disparou. O que você está dizendo? Ele sentiu o chão se abrir sobre os pés. A expressão de Carlos se endureceu. Ela fugiu da prisão, Rafael. É uma criminosa. Foi condenada por roubo. Você está prestes a construir uma reputação na lama. Marta estava paralisada. O mundo giava ao seu redor e a verdade estava prestes a ser revelada. Ao longo dos últimos meses, ela tivera que andar com cuidado, sempre se perguntando se o passado viria atrás dela. Mas agora era como se tudo tivesse explodido em sua frente. Todos na sala estavam em choque, a incredulidade cobrindo seus rostos como uma neblina. A dor cortante na garganta de Marta era insuportável. Como ela poderia ter sido descoberta assim? Não é verdade, ela gritou, tentando recuperar sua dignidade. Eu só estava tentando recomeçar. Os murmúrios voltaram. A multidão a cercava como uma tempestade. Rafael, confuso, olhou para ela. Era um homem dividido. A confiança que tinha começado a construir estava ruindo diante de seus olhos. Ele viu o medo refleto no rosto de Marta, mas ao mesmo tempo a luta interior dela para se defender. Em um mundo de aparências, quem ele deveria acreditar? Carlos fez questão de reforçar sua aprovação. Você não vê? Ela está tentando enganar você. Você está se apaixonando pela imagem, não pela verdadeira história. Um calor intenso tomou conta de Rafael, e a confusão se tornou uma raiva crescente. Ele não queria acreditar no que Carlos estava dizendo, mas a pergunta ecoava em sua mente. Quem era realmente Marta? Ele tinha que escolher entre a mulher que lhe mostrara uma nova maneira de ver o mundo e a sombra que agora ameaçava consumir tudo. No meio daquele caos, a luz do lobby começou a piscar. As palmeiras que decoravam o espaço pareciam curvar-se. Os sussurros viraram gritos. E no auge desse turbilhão, uma sirene ao longe quebrou o barulho, ecoando uma presença lá fora. Seria a polícia? O passado de Marta estava finalmente alcançando-a. A sala congelou mais uma vez, enquanto todos aguardavam a resposta. E a única certeza que ele tinha era que a partir daquele momento, tudo mudaria. As escolhas que ele faria a seguir
teriam consequências inimagináveis. E o que ele realmente sabia sobre Marta? O silêncio do lobby parecia ensurdecedor. Todos os olhares estavam fixos em Marta, e a tensão era palpável. Ela estava paralisada, a acusação de Carlos reverberando em sua mente. Mas antes que pudesse achar uma forma de se defender, uma batida forte na porta ecoou pelo ambiente luxuoso. Os hóspedes viraram suas cabeças. As conversas tinham parado completamente. Rafael se endireitou, o coração batendo acelerado. Ele fez um sinal para um dos seguranças do hotel, que se aproximou rapidamente. "Conteúdo da batida, por favor", Rafael ordenou, a voz firmemente controlada, mas cheia de incerteza. O segurança se afastou, e Rafael voltou sua atenção para Marta, cuja expressão agora mesclava pânico e desamparo. Ele queria acreditar nela, mas a sombra do que Carlos disse pairava sobre ele como um manto pesado. Antes que pudesse fazer algo, uma chamada estrondosa explodiu pelo saguão. "Polícia! Todos fiquem onde estão!" As portas se abriram abruptamente e um grupo de policiais entrou, fazendo a multidão se afastar. "Precisamos de Marta Silva", um dos policiais chamou, e a menção do nome parecia ao mesmo tempo um alívio e um terror para ela. "É você?" Rafael questionou confuso. Marta hesitou, suas palavras se esvaindo antes de chegarem aos lábios. Um dos oficiais se aproximou e segurou firme o braço dela. "Estamos aqui para levá-la", anunciou, e a voz dele era seca, sem espaço para discussão. O ambiente tornou-se um caos. Murmúrios começaram novamente. A descrença e o escândalo inflamando o ar. "Mas eu não fiz nada", Marta implorou, os olhos cheios de lágrimas. Rafael sentiu um aperto no peito. Ele queria gritar, mas as palavras sumiam. Enquanto isso, Carlos se manteve parado, satisfeito. Erguia um sorriso triunfante, como se estivesse assistindo a um espetáculo. Rafael virou-se para ele, indignado. "Você fez isso, não fez? Você armou essa situação?" Os olhares de todos se voltaram para Carlos, mas ele apenas deu de ombros, a expressão não revelando nada além de desdém. E a reviravolta que ninguém esperava aconteceu exatamente naquele instante. Um homem, alto e vestido com um terno impecável, surgiu do fundo do hotel. Seu rosto era familiar para Marta, um vulto de um passado que ela tentava deixar para trás. "Marta, espere!" Ele gritou, e o alvoroço no saguão aumentou. O homem empurrou os policiais e se lançou na direção dela. "Você não pode levá-la. Eu sou seu advogado." A revelação fez o ar ficar tão denso que parecia insuportável. "Aguarde!" Um dos oficiais perguntou confuso. "Quem é você?" "Eu sou André e preciso falar com a Marta agora." Ele estava ofegante. Sua presença intensa quebrava o clima sombrio. Rafael olhou de um para o outro, a mente a 1000 por hora. O advogado? Que advogado? O que estava acontecendo? Marta ficou paralisada, uma mistura de surpresa e desespero no olhar. "André, você não deveria estar aqui." Ela balançava a cabeça em negação, como se seu mundo estivesse desmoronando diante dela. A tensão era eletrificada e todos estavam em espera, sem saber como a situação iria se desenrolar. Aí, algo ainda mais perturbador aconteceu. André puxou do bolso um pequeno pendrive e sussurrou: "Eu tenho as provas que podem salvar você." As palavras dele comoveram não apenas Marta, mas todos ao redor.
O que estava naquele pendrive? O passado de Marta? A verdade que estava cercando aquele momento? As sirenes continuavam a tocar ao longe, muito próximas, e o tempo parecia ter parado. A decisão de Rafael sobre quem acreditar tornou-se ainda mais complicada. O que estava realmente em jogo aqui? E qual era o verdadeiro jogo que todos estavam jogando? E quando a sirene parou, a única certeza que restou foi: tudo estava prestes a mudar novamente, e ninguém sabia qual seria o próximo movimento dessa história. A tensão estava no auge. O policial segurava o braço de Marta firmemente, enquanto Rafael olhava entre ela e André, seu advogado. O que ele não sabia era que tudo estava prestes a mudar de forma aterradora. A multidão se apertava, as vozes misturavam-se, e Carlos observava com um sorriso que parecia ameaçar a sanidade de todos ali. Marta, você precisa vir comigo, insistiu André, sua voz tensa e urgente, quase implorando. Eu tenho as provas! Não deixem eles levarem você! Ele puxou o pendrive do bolso, segurando-o como se fosse a salvação dela. A esperança piscou nos olhos de Marta, mas o olhar de Rafael estava pesado, confuso. Vão levar essa mulher direto para a delegacia. Você não pode fazer nada, André. O policial disse, sem se mover. E naquele momento, algo feroz e inesperado aconteceu. Um grito penetrante cortou o silêncio da sala. Não de alguém que estava ali, mas do lado de fora. Todos se viraram para ver uma figura correndo pela entrada principal do hotel. Era outra mulher, vestida de forma descuidada, cabelos desgrenhados e olhos ardentes. Ela parecia uma tempestade. Parem! Não levem ela! A voz dela ecoou com uma força que fez todos pararem para olhar. Rafael ficou chocado, mal podendo acreditar no que via. Era uma conhecida sua, Ana, uma ex-colega de trabalho. Ele se lembrava das histórias dela, mas nada o preparou para aquela cena. Você não sabe quem ela é! Ana gritou, ofegante. Ela está só tentando se proteger. Eu sei a verdade. Os olhares mudaram, os murmúrios cresceram como uma onda. Marta, confusa, olhou para Ana, que finalmente a alcançou. Marta, escuta, você precisa saber, a polícia hesitou e a tensão cresceu. Rafael sentiu que sua mente estava prestes a entrar em colapso. O que Ana sabia? O que ela tinha que dizer que poderia mudar tudo? Marta não é a criminosa que todos pensam, Ana continuou, fazendo todos ao redor prenderem a respiração. Ela estava presa por algo que não fez. Foi armada. Eu vi tudo. Armada? Carlos exclamou, agora com a expressão risível de quem viu seu castelo de cartas desmoronar. Que absurdos estão sendo ditos aqui? Não é absurdo, Carlos, rebateu Ana. Seu olhar furioso se fixou nele. Você estava envolvido. Você sabe que ela não era culpada. A verdade está aqui. Ela apontou para o pendrive nas mãos de André. Ele contém as provas. E se você olhar com atenção, verá que o que Marta sofreu foi uma armação. As reações foram instantâneas. O ar pesado de choque tornou-se um caos. Ouvia-se gente murmurando. A descrença percorreu a sala enquanto Rafael tentava processar nova informação. Marta tinha um passado duplicado. A história estava cheia de buracos. Mas ela mesma? Como ela se sentia agora? Eu não queria que tudo isso viesse à tona, mas me parece que não temos escolha. Ana disse, virando-se com um novo brilho nos olhos.
Você precisa dizer a verdade, Marta. Rafael olhou para Marta, um nó na garganta. Esta mulher havia se tornado um enigma cada vez mais complicado. Ele queria protegê-la, mas o que estava escondido? Poderia confiar no que ela dissesse agora? Ele sabia pouco, e isso o deixava inquieto. O que significava exatamente tudo isso para o futuro deles? E então, como se o universo estivesse prestes a explodir, as portas do hotel se abriram novamente. E desta vez, uma equipe de repórteres entrou, câmeras em punho. O que estava prestes a acontecer? O passado de Marta estava mesmo alcançando-a. E agora, a história dela poderia se espalhar além das paredes do hotel, revelando verdades e mentiras que ninguém estava preparado para encarar. A Praça Central de São Paulo se tornaria o palco principal de um drama que mudaria tudo. E agora, a única certeza era que, quando a poeira baixasse, a vida de todos ali nunca mais seria a mesma. A Praça Central de São Paulo estava fervilhando. Os repórteres cercavam Marta, anotando tudo, com as câmeras ligadas, capturando cada expressão no rosto da mulher, visivelmente abatida. Rafael, com o coração disparado, não sabia o que pensar. A verdade estava sendo questionada e toda a sua percepção sobre Marta estava prestes a ser revirada. Eu não sou criminosa! Marta gritou, lágrimas escorrendo pelo rosto. O olhar dela passava de André para Ana, buscando apoio, desesperada. Não deixem que eles me levem! André tentou se aproximar. Marta, escuta! O pendrive! Ele gesticulou, mas a pressão da polícia era palpável. Os policiais olhavam feio para vice-advogado como se ele introduzisse um novo elemento inviável. Carlos, que havia sido a primeira fonte da acusação, sorriu, satisfeito com o espetáculo. Ele se sentia o poder da situação nas mãos, mas a confiança estava prestes a desmoronar. O tumulto se intensificou quando Ana, em um momento de coragem, subiu em uma mesa próxima. Pessoal, esperem! Essa mulher não merece isso! Se vocês conhecessem a verdade! O apelo dela cortou o ar como uma lâmina. Suddenly, um som explosivo interrompeu a cena. Uma explosão, um barulho ensurdecedor, que fez todos se virarem em pânico. O chão tremeu e um estrondo fez as paredes do hotel ressoar. O lobby se transformou em caos. As pessoas começaram a gritar, correndo para todos os lados. Os repórteres perderam a compostura. Suas câmeras caíam ao chão enquanto todos tentavam escapar da fonte do estrondo. Rafael olhou para Marta, que estava paralisada. Ela parecia estar em outra dimensão. As cores do mundo ao redor dela desbotando. Um segundo depois, um homem encapuzado surgiu por trás da multidão, segurando uma mochila e gritando para todos se afastarem. Ninguém se move! Eu sou quem controla isso agora! O terror tomou conta do local. Rafael, que antes estava em conflito, agora sentiu um impulso avassalador e correu na direção de Marta, segurando seu braço. Marta, fique comigo! Ele queria protegê-la, mas a tensão no ar mudara. O homem com a mochila parecia saber o que estava fazendo. Essa mulher precisa pagar! Ele gritou, olhando diretamente para Marta. Ela destruiu vidas! Marta, confusa e apavorada, olhou para Rafael, os olhos cheios de perguntas sem respostas. Destruiu vidas? Do que ele está falando? As palavras dele reverberaram como um eco, e o silêncio da sala foi quebrado por mais murmúrios. O homem com a mochila ergueu a mão. Ela não é a santa que todos acreditam. Ela roubou e não foi só dinheiro. O lamento da multidão se misturou ao pânico crescente. André,
que antes estava pronto para testemunhar em favor de Marta, parecia perdido, os olhos arregalados de horror. Por favor, não escutem ele, André gritou. O que ele diz não é verdade. Marta, quem é ele? Rafael perguntou, a adrenalina pulsando nas veias. Tudo que había construido en torno de Marta parecía desmoronar. Ella no tiene respuestas, apenas miedo. ¡Aguarde! Gritó el hombre, trayendo la atención de todos para él. Si no pararen, no solo ella, mas todos vocês estarão em perigo. O lobby que estava à beira da revelação agora era um campo de batalha de emoções. O passado de Marta estava se entrelaçando de uma forma que ninguém poderia imaginar. E com a vida dela em risco, Rafael tinha uma única pergunta em sua mente. O que mais ele não sabia sobre a mulher pela qual estava lutando? E assim, o drama se intensificava, sem uma solução à vista e um desfecho que deixava todos sem fôlego. A única coisa que poderia unir todos ali era a busca pela verdade. E essa verdade ainda estava escondida nas sombras de um passado obscuro. O caos no lobby do hotel era palpável. O homem com a mochila continuava a gritar, seu olhar fixo em Marta, enquanto as sirenes da polícia se aproximavam ao fundo. Rafael, com o coração acelerado, segurava firme o braço dela, tentando protegê-la da tempestade de acusações e pânico que a cercava. Calma, Marta, fica comigo. Ele olhava ao redor, assustado com o que estava acontecendo. Marta, você precisa entender. André começou, mas as palavras dele pareciam perdidas no meio do grito desesperado do homem. O pânico. Ela é uma criminosa! O homem ainda insistia, sua voz soando como um trovão num dia de tempestade. Marta olhava para ele, o rosto pálido. Quem é você? Ela questionou, a voz trêmula. O homem sorriu de forma traiçoeira. Você realmente não se lembra de mim, não é? Ele disse, com um brilho maligno nos olhos. Você tinha apenas que roubar e fugir. E agora aqui estamos nós outra vez. As palavras dele cortaram o ar. Todos olharam para Marta com desconfiança e medo. O clima tenso se intensificava. Eu não sei do que você está falando. Marta defendeu-se, a voz quebrada. A lembrança de um passado esquecido parecia estar à espreita, querendo se revelar. Claro que sabe! O homem riu, um riso hostil. A verdade sempre aparece, não é? Assim como você foi pega da última vez. As reações ao redor eram de choque. Rafael sentiu seu coração estancar. Ele precisava saber mais. Quem é você? Ele exigiu, tentando manter a calma. O homem olhando para Rafael, agora, com desdém. Eu sou Pedro, e Marta aqui é muito mais do que parece. Ele soltou uma risada seca, como se houvesse um segredo que todos ali ainda não conheciam. Marta, me conta o que ele está dizendo. Rafael insistiu, a dúvida dilacerando seu coração. Ele estava preso entre confiar nela ou duvidar de todas as palavras que saíam da boca daquele desconhecido. Pedro avançou, seu olhar fixo em Marta. Você não pode fugir do que fez. 20 mil reais sumidos! E eu sei onde você os escondeu. As palavras caíram como uma bomba. 20 mil! O barulho da multidão se dissipou. Todos tinham um olhar fixo na mulher diante deles. Como assim? O passado dela estava aparecendo como uma sombra. André se moveu à frente. Espere! Isso não é verdade! Ele gritou. Marta, você não tem que ouvir isso. Mas Marta estava paralisada. A realidade desmoronando ao seu redor. E então, no meio daquela confusão, algo extraordinário aconteceu. Uma figura conhecida apareceu na porta do hotel.
Era Clara, uma amiga de infância de Marta. Parem tudo! Eu sei a verdade! Ela gritou. Os rostos se viraram novamente e a presença de Clara trouxe um novo tipo de arrebatamento. Rafael a reconheceu e sentiu uma esperança brotar. Quem seria ela para Marta? O que sabia? Marta, escuta! Eu sei quem te armou. Não foi você. Clara chorou, avançando para elas. Foi tudo um plano para te incriminar. Você precisa ouvir. Mas antes que ela pudesse terminar a frase, o ambiente escureceu e um tremor percorreu o hotel. Um estrondo ensurdecedor. As luzes se apagaram e a multidão virou um redemoinho de gritos. Terror desenfreado. Rafael apertou a mão de Marta. Olhou em direções opostas. Tudo estava escuro. E no escuro, um sussurro atravessou o espaço. A verdade não é o que você pensa. A voz era familiar, mas não era de Marta ou Clara. Era a voz de alguém que todos ali conheciam. E com isso o pânico cresceu. Quem seria? O que mais estava escondido? O que mais poderia vir à tona? O mistério recomeçava. E Marta agora tinha mais perguntas do que nunca. O passado pairava sobre eles como uma tempestade prestes a desabar. O silêncio no lobby se despedaçou. As luzes piscavam como estrelas em um céu tempestuoso. O pânico tomou conta e todos estavam paralisados. A presença do homem com a mochila se tornava cada vez mais ameaçadora. E o passado de Marta, que ela tentava esconder, gritava para ser revelado. As palavras de Pedro reverberaram. Você não pode fugir do que fez. 20 mil reais sumidos. A multidão se aglomerou, muito sussurrando, olhando para Marta. E ela sentiu o peso dos olhares afiados como facas. Marta, me conta, o que ele está dizendo? Rafael precisava de respostas, mas Marta só conseguia olhar para o chão. A expressão petrificada. E então, como se o caos precisasse de um giro ainda mais absurdo, uma mulher com um rosto conhecido atravessou a multidão. Era Luana, uma antiga amiga de Marta. Ela estava pálida, mas determinada. Parem! Gritou, fazendo todos se virarem em sua direção. Marta, você precisa saber! As palavras dela cortaram o silêncio. Rafael estava alucinado, tentando processar tudo. Luana, o que está acontecendo? O olhar de Luana era intenso, focado apenas em Marta. É sobre o que aconteceu. Você não sabe, mas eu sei a verdade. Ela se aproximou e Marta sentiu o coração acelerar. A lembrança de um passado distante pulsando em sua mente. Aquela noite não foi o que você acha. As palavras da amiga eram como fogo na palha seca. Que noite, Luana? O que você está dizendo? Marta questionou, o medo brotando em seus olhos. Pedro fez um gesto, interrompendo. Pare de mentir! Ela sabe muito bem o que fez. As luzes piscavam mais rápido e o silêncio estava prestes a explodir. Luana respirou fundo e continuou. Marta, não era só você. Havia outros. Não foi só você que pegou o dinheiro. E eu vim para te proteger. Um murmúrio percorreu a multidão. Rafael olhou para Luana e então para Marta. O choque em seus olhos se transformou em confusão. O que está acontecendo, Marta? Sua voz falhava. A expressão de Marta mudava. Luana, você está dizendo que eu não fiz aquilo sozinha? O nó na garganta dela começou a se desfazer, mas o medo ainda a consumia. Exatamente. Luana gritou para que todos ouvissem. Você era inocente. Fui eu quem te empurrou para aquilo porque tinha medo. Mas não era só você. Eu também estava lá. O ar pareceu parar. Pedro, que estava pronto para condená-la, agora se via no meio de um mar de incertezas.
As sirenes das viaturas se aproximavam enquanto a tensão aumentava. Marta sentiu uma reviravolta dentro de si. O chão parecia tremer sob seus pés. E se for verdade? Ela pensou. E o desespero se misturou a um fio de esperança. Marta, você precisa entender. Ninguém está aqui para te fazer mal, Luana implorou. Precisamos contar a verdade. Antes que tudo pudesse se resolver, uma luz ofuscante cortou o lobby. O grupo de repórteres se moveu rapidamente, focando suas câmeras na nova reviravolta. E ali, pertinho, um homem, alguém que ninguém esperava, surgiu da multidão. Era o pai de Marta, seu rosto conhecido, seu olhar determinado. Marta, eu estou aqui! Ele gritou, correndo até ela. O impacto de sua presença era como se o tempo tivesse parado. Tudo ficou em um vácuo. Eu nunca desisti de você. Vamos falar sobre isso, mas não aqui, não agora. O coração de Marta disparou. Ela ficou sem palavras, sem saber se deveria se sentir aliviada ou aterrorizada. Rafael a olhou com um misto de preocupação e amor, enquanto Luana tentava explicar o que estava acontecendo. Papai, Marta começou, mas seu pai a interrompeu, olhando diretamente para Pedro. Você não vai levá-la para longe. Essa é uma questão de família. O clima mudou novamente. Uma nova tensão pairava no ar. Poderia essa nova reviravolta, a presença do pai de Marta, trazer respostas ou apenas mais perguntas? Rafael sentiu que o peso da situação aumentava. Uma maré de segredos se erguia, pronta para engolir todos. E quando a multidão se afastou um pouco mais, o que restou foi um desespero silencioso. O que o pai de Marta sabia e o que mais estava escondido sob a superfície. A única certeza era que a verdade, essa maldita verdade, estava prestes a levar todos a um abismo. E cada um ali, ao final, teria que encarar o que realmente eram. O clima estava tenso. Todos olhavam fixamente para Marta e Rafael segurava sua mão firmemente. O pai dela havia aparecido e a conversa em volta dele era suficiente para dar um novo ânimo ao momento caótico. Mas, logo, a atmosfera pesada tomou um novo rumo. Eu nunca desisti de você. O pai de Marta insistia, o olhar tenso. Vamos embora. Isso não é lugar para você. Ele tentou puxá-la, mas Marta ficou paralisada, como se aquele simples gesto tivesse feito o mundo girar. Todos observavam. O silêncio agora era inquietante. Mas então, como uma bomba prestes a explodir, outro homem surgiu na entrada do hotel. Era um rosto familiar, mas que ninguém esperava ver ali. Era Fernando, o ex-namorado de Marta. Aquele que ela tentara deixar para trás. Ele não era só uma lembrança. Era a última sombra de um passado, que sempre parecia seguir seus passos. Marta, não escute o que eles dizem, Fernando exclamou, apressando-se em direção a ela. Seus olhos estavam desesperados, mas ele tinha algo a mais naquele olhar. Havia um misto de amor e terror que deixava todos ao redor apreensivos. Você precisa ouvir. Eu sei o que aconteceu. Você não fez nada de errado. Rafael olhou para Marta. O choque na expressão dela era palpável. Como assim, Fernando? O que você está fazendo aqui? A raiva se misturava com um leve fio de esperança quando ela ouviu. Eu só quero que você saiba que não é culpada. Todo esse plano. A voz dele tremeu e os olhos de Marta estavam prontos para conhecer a verdade. O que ele sabia? Ninguém falou a verdade. Você foi usada.
Uma onda de murmúrios percorreu a multidão. Rafael franziu a testa, tentando entender. O que poderia ser mais devastador do que o que já tinha sido dito? O pai de Marta, ainda segurando a mão dela, já estava preparado para se opor a Fernando. Saia do caminho! Você não é bem-vindo aqui! O pai de Marta, por fim, gritou, e a tensão disparou. Fernando não se abalou, porém. Ele avançou, intensificando a voz. Nada disso importa. O que importa é que Marta não está sozinha. Eu sei de tudo. Nesse momento, os olhares estavam confusos. Que tudo? O que você sabe? Marta questionou, a voz tremendo. Lembre-se da noite do roubo. Havia alguém com você, alguém que te incumbiu. E não foi o que você pensou, não fomos apenas nós. O rosto dela se contraiu como se uma lembrança aterrorizante a estivesse assombrando. A cor desapareceu de sua pele. Isso tudo está passando muito longe da verdade. Você precisa saber quem realmente arquitetou isso. Os olhos de todos se encheram de medo e incredulidade. O impacto das palavras de Fernando ressoou. Rafael se sentiu perdido. A confiança que tinha começava a se desintegrar. Mas antes que alguém pudesse fazer perguntas, um grito cortou o ar. Acho que é melhor você calar a boca, Fernando. Uma voz familiar. Era Carlos, o sócio de Rafael, que havia se mantido à margem até então. Mas agora aparecia como um raio em meio à tempestade. Subiu ainda mais. Os repórteres estavam todos prontos, suas câmeras girando, capturando aquele momento de tensão. Mas tudo parecia prestes a explodir. Você sabe o que vai acontecer se a verdade sair, não é? Marta! Carlos disse, sua voz fria e calculada. Você não sabe com quem está lidando. O pânico tomou conta de todos novamente. O olhar de Marta agora fazia um grande caminho entre quem a rodeava e o que deveria ser seu refúgio, tornava-se uma prisão. Rafael, percebendo a gravidade da situação, sentiu um nó na garganta. O que você sabe, Carlos? Você está envolvido? Fale! E então, no calor da confusão, o caos atingiu seu ápice. Um grito ensurdecedor cortou o ambiente. Grupos começaram a correr. Uma luta irrompeu. Os seguranças do hotel tentaram controlar a situação, enquanto a cena de completo desespero e desorientação se abria. Mas em meio ao tumulto, a verdade pairava sobre todos como uma sombra. E antes que alguém pudesse colocar ordem na situação, a última frase de Fernando ecoou. A verdade precisa ser revelada, ou todos nós seremos arrastados para uma armadilha maior. E com isso, um evento inesperado e dramático parecia iminente. O que mais estava encoberto? Quem realmente estava jogando nesse jogo mortal? E agora, a tensão e o medo se tornaram palpáveis, deixando todos à beira do colapso. O clima estava tenso. Todos olhavam fixamente para Marta e Rafael segurava sua mão firmemente. O pai dela havia aparecido e a conversa em volta dele era suficiente para dar um novo ânimo ao momento caótico. Mas logo, a atmosfera pesada tomou um novo rumo. Eu nunca desisti de você. O pai de Marta insistia, o olhar tenso. Vamos embora. Isso não é lugar para você. Ele tentou puxá-la, mas Marta ficou paralisada, como se aquele simples gesto tivesse feito o mundo girar. Todos observavam. O silêncio agora era inquietante. Mas então, como se uma bomba prestes a explodir, outro homem surgiu na entrada do hotel. Era um rosto familiar,
mas que ninguém esperava ver ali. Era Fernando, o ex-namorado de Marta, aquele que ela tentara deixar para trás. Ele não era só uma lembrança. Era a última sombra de um passado que sempre parecia seguir seus passos. Marta, não escute o que eles dizem! Fernando exclamou, apressando-se em direção a ela. Seus olhos estavam desesperados, mas ele tinha algo a mais naquele olhar. Havia um misto de amor e terror que deixava todos ao redor apreensivos. Você precisa ouvir! Eu sei o que aconteceu! Você não fez nada de errado! Rafael olhou para Marta. O choque na expressão dela era palpável. Como assim, Fernando? O que você está fazendo aqui? A raiva se misturava com um leve fio de esperança quando ela ouviu. Eu só quero que você saiba que não é culpada. Todo esse plano. A voz dele tremeu, e os olhos de Marta estavam prontos para conhecer a verdade. O que ele sabia? Ninguém falou a verdade. Você foi usada. Uma onda de murmúrios percorreu a multidão. Rafael franziu a testa, tentando entender. O que poderia ser mais devastador do que o que já tinha sido dito? O pai de Marta, ainda segurando a mão dela, já estava preparado para se opor a Fernando. Saia do caminho! Você não é bem-vindo aqui. O pai de Marta por fim gritou, e a tensão disparou. Fernando não se abalou, porém. Ele avançou, intensificando a voz. Nada disso importa. O que importa é que Marta não está sozinha. Eu sei de tudo. Nesse momento, os olhares estavam confusos. Que tudo? O que você sabe? Marta questionou, a voz tremendo. Lembre-se da noite do roubo. Havia alguém com você. Alguém que te incumbiu. E não foi o que você pensou. Não fomos apenas nós. O rosto dela se contraiu, como se uma lembrança aterrorizante a estivesse assombrando. A cor desapareceu de sua pele. Isso tudo está passando muito longe da verdade. Você precisa saber quem realmente arquitetou isso. Os olhos de todos se encheram de medo e incredulidade. O impacto das palavras de Fernando ressoou. Rafael se sentiu perdido. A confiança que tinha começava a se desintegrar. Mas antes que alguém pudesse fazer perguntas, um grito cortou o ar. Acho que é melhor você calar a boca, Fernando. Uma voz familiar. Era Carlos, o sócio de Rafael, que havia se mantido à margem até então, mas agora aparecia como um raio em meio à tempestade. A tensão subiu ainda mais. Os repórteres estavam todos prontos, suas câmeras girando, capturando aquele momento de tensão. Mas tudo parecia prestes a explodir. Você sabe o que vai acontecer se a verdade sair, não é, Marta? Carlos disse, sua voz fria e calculada. Você não sabe com quem está lidando. O pânico tomou conta de todos novamente. O olhar de Marta agora fazia um grande caminho entre quem a rodeava, e o que deveria ser seu refúgio tornava-se uma prisão. Rafael, percebendo a gravidade da situação, sentiu um nó na garganta. O que você sabe, Carlos? Você está envolvido. Fale. E então, no calor da confusão, o caos atingiu seu ápice. Um grito ensurdecedor cortou o ambiente. Grupos começaram a correr. Uma luta irrompeu. Os seguranças do hotel tentaram controlar a situação, enquanto a cena de completo desespero e desorientação se abria. Mas, em meio ao tumulto, a verdade pairava sobre todos como uma sombra. E antes que alguém pudesse colocar ordem na situação, a última frase de Fernando ecoou. A verdade precisa ser revelada. Ou todos nós seremos arrastados para uma armadilha maior. E com isso,
Um evento inesperado e dramático parecia iminente, justamente quando a tensão começava a se dissipar com a chegada de novos seguranças. Uma explosão ressoou do lado de fora, fazendo as janelas do hotel estremecerem. O som era tão intenso que até o chão parecia vibrar. A porta de entrada se abriu com força e um grupo de pessoas mascaradas invadiu o lobby. Elas seguravam cartazes com o nome de Marta e gritos de apoio, mas algo na atmosfera mudara. A confusão era total. Alguns dos seguranças foram pegos de surpresa, enquanto as pessoas, de forma inesperada, expunham informações que ninguém estava preparado para ouvir. Marta não é criminosa, é uma vítima, gritaram. E a audiência ficou em choque, enquanto as câmeras focavam nas imagens. Os repórteres começaram a filmar a cena, e em meio ao tumulto, Rafael percebeu algo. Ele conhecia aquela voz. Era de um amigo do passado. Alguém que sabia tudo sobre Marta. Alguém que poderia mudar tudo. As palavras vítima e armadilha ecoavam no ar como um eco sem fim. Marta estava paralisada, os olhos arregalados. O que era aquilo? A sala estava no caos. E a verdade estava prestes a ser exposta de uma maneira que ninguém esperava. A emoção crescia, e ela se perguntava: foram os próprios amigos que a traíram ou a marcaram como um alvo sem que ela soubesse? A única certeza era que a história de Marta estava longe de ser encerrada. E a revolução estava apenas começando. O caos no lobby do hotel parecia ter alcançado seu clímax definitivamente. Gritos, empurrões e a tensão no ar transformaram a cena em um verdadeiro filme de ação. Marta, paralisada entre seu pai, Fernando e a multidão, sentia a pressão das acusações e dos olhares, cada um carregado de desconforto e dúvida. Você não pode escutar isso, Marta, seu pai repetia, a voz tremendo de preocupação. Fernando, por outro lado, estava determinado a proteger a verdade. Ela precisa saber. Você foi usada, Marta. As palavras reverberaram no ambiente, cortando a confusão como uma lâmina. O que você está dizendo, Fernando? Ela questionou, o coração acelerado. Era como se o tempo tivesse parado para ela, enquanto tudo ao redor se movia em câmera lenta. Pedindo silêncio, Pedro se adiantou, mas a enxurrada de sentimentos tomou conta de Marta. O tumulto fez com que as pessoas se aglomerassem. Alguns sussurravam, enquanto outros gritavam. Rafael estava ali, seu olhar em Marta, transbordando preocupação e algo mais profundo. Esperança de que a verdade finalmente viesse à tona. Justamente quando a tensão parecia insuportável, Ana, a amiga de Marta, ergueu a voz acima do barulho. Parem com isso. Não é hora para acusações, é hora de apoio. A presença dela trouxe um leve vento de coragem, cutucando as consciências da multidão. Clara, ainda ali, olhou para Marta, um olhar de empatia refletido em seu rosto. Marta, nós estamos com você. A verdade deve ser revelada. Essa batalha não é sua sozinha. Marta respirou fundo. Uma onda de coragem crescendo dentro dela. Era isso que precisava. Uma força, um sinal. Está certo! Gritou, chamando a atenção de todos. Se eu fui usada, então vamos descobrir quem está por trás disso. Não vou mais ficar em silêncio. Os murmúrios da multidão diminuíram e suas palavras encheram o ambiente. Algo mudou no ar. Uma nova determinação ensaiando um renascimento. Fernando, me diga tudo o que você sabe. Sua voz era uma mistura de dúvida e esperança. O ex-namorado hesitou,
Mas finalmente começou a explicar. Aquela noite, eu deveria estar lá, mas não pude. Havia um plano maior, algo que envolvia pessoas que estavam dispostas a aproveitar a situação. A multidão segurava a respiração. Marta, você não fez nada de errado. Você foi uma peça nesse jogo. A adrenalina subiu, enquanto os olhares se tornavam mais solidários. Rafael soltou a mão de Marta apenas o suficiente para ficar ao seu lado. Sua presença significativa. Vamos juntos, Marta. Não deixe que isso te destrua. Nesse momento, Carlos, que observava tudo do fundo, começou a se mover. Você acha que pode escapar da verdade? Não, nunca! Vai se arrepender! Mas o círculo de amigos que se formava já estava forte. Vamos levá-la ao tribunal! Gritou Ana. E a multidão começou a se unir por Marta. Precisamos que a sua voz seja ouvida. A pressão nas portas do hotel se intensificou. O tempo estava a favor do clamor de justiça. A polícia finalmente tomou controle da situação. Mas o que poderia ser um final feliz estava prestes a se encerrar em um novo mistério. Marta e seu pai trocaram um olhar profundo, uma conexão verdadeiramente familiar. Com a determinação renovada e coragem pulsando em seu peito, Marta olhou para o que estava por vir. As câmeras focavam seu rosto. Era um novo capítulo, e tudo parecia começar agora. Mas o que viria a seguir? Cada pessoa ali sabia que a verdade, por mais dolorosa que fosse, estava prestes a ser revelada de uma maneira que mudaria tudo. E antes que tudo se esvair, ela sentiu um chamado forte dentro de si. Um misto de medo e liberdade. A vida de todos poderia mudar em um estalar de dedos. E a única coisa que a unia a todos era essa busca pela verdade que pairava no ar como um mistério ainda não resolvido. Agora, desafio você, querido leitor, a continuar essa jornada com a gente. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Cada uma mais impactante que a outra. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que conte com seu apoio. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final eletrizante. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam.